seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Amor Adoção Podcast. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez para a gente falar desse assunto tão importante que é a adoção. Então, antes de qualquer coisa, já vou pedir igual todo mundo pede, sabe? Curte, se inscreve, compartilha. Eu tenho certeza que a gente vai tirar muitas dúvidas nesse podcast de hoje. Uma conversa muito boa com uma convidada especialíssima que está aqui comigo, Jaqueline da Silva, assistente social da Vara da Infância e Juventude de Vila Velha. Jaqueline, seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui. Eu que agradeço o convite e acho importantíssimo esse debate. Jaqueline também é mãe da Alice, já uma adolescente, mãe por adoção também. Então nós temos muito o que conversar. E Jaqueline, você, assim, para mim tem um carinho especial, porque logo que a gente chegou na Vara da Infância, eu e o Rodrigo, você foi a primeira pessoa que a gente conversou, né? Na época você até falou pra gente sobre crianças com HIV e abriu os nossos olhos, né? Foi muito bom. Mas hoje aqui, eu já vou começar daquele assunto que sempre as pessoas me perguntam no Instagram. Qual é o primeiro passo para adotar, Jaqueline? O primeiro passo para adotar é procurar uma vara especializada da infância e da juventude, né? Tenho interesse na adoção, procuro. Nesses espaços vai acontecer a orientação sobre quais são os trâmites legais e também tirar dúvidas caso a pessoa ainda não tenha uma segurança, ainda tem algumas questões relacionadas à adoção. É o momento ali de você também procurar essas informações. O passo a passo da adoção, ele não é um passo a passo burocrático, como há uma tendência a se dizer disso. Eu falo que adotar um filho ele é muito mais complexo do que adquirir um imóvel. E adquirir um imóvel tem mais exigências de documentos, de registros de firma, do que para uma adoção. Então, quais são os documentos necessários, né? São os documentos de ordem pessoal, são os documentos que eu tenho capacidade física e mental de exercício de cuidados, porque agora eu vou exercer cuidados, eu vou exercer a guarda sobre alguém, então eu tenho que ter capacidade de oferecer segurança, né, e estrutura a essa criança. Eu tenho que ter condições econômicas, claro, né? A gente não há uma possibilidade de educar, de criar uma criança com a rede de apoio que te sustente. Então, você também tem que ter condições materiais e sociais para o exercício da adoção. E também os elementos de ordem psicossocial. Ou seja, qual é a minha motivação? Então, eu vou juntar os documentos necessários à adoção, junto com os documentos, depois eu vou encaminhar esses dados, né? Junto com o pedido que é feito, um formulário que é protocolado na Vara da Infância, depois que você faz um registro no SNA, né? No Sistema Nacional de Adoção e de Acolhimento. Essa etapa concluída, então, encaminhei os documentos, fiz o meu pedido de habilitação para adoção, essa pessoa será incluída num grupo de preparação para adoção, que a gente entende que é um momento e espaço fundamental de diálogo sobre o tema. Então, isso que você está fazendo aqui, a gente também busca fazer dentro do espaço do judiciário, claro, com as limitações de tempo, né, disponibilidade, mas que a gente faz com essas famílias para que esse desejo inicial da adoção, essa busca, né, essa movimentação para buscar a adoção, ela tenha uma concretude, ela tenha uma consciência. Eu tenho que ter clareza, eu tenho que ter certeza de que eu quero efetivamente o exercício da maternidade e da paternidade, e que seja pela via da adoção. Porque muitas vezes a gente fala da adoção como algo que seja exclusivamente do afeto. Eu quero tanto ter um filho, eu gosto tanto de criança. E maternidade e paternidade, ela não se reduz a essa fase da vida. Né? Você está curtindo o seu filho que está na primeira infância, eu estou curtindo uma adolescente, mas são características, são movimentos, são exigências muito distintas. Então, eu tenho que saber que esse filho vai crescer, né, que vão acontecer mudanças, né, na ordem das relações familiares, e eu estou preparado para isso? Eu estou desejoso disso? Eu superei a minha não gestação? Eu superei o luto de não poder gestar uma criança? Ou de ter perdido um filho? Ou de ter perdido um filho, e esse filho em adoção não substituirá, em hipótese nenhuma, o filho perdido? Então, nesse processo, né, desses encontros, a gente vai falar disso, dos mitos e preconceitos da adoção, o que a adoção vai mudar na vida de alguém, quais os impactos, o processo de desenvolvimento infantil, né, para que eu saiba
quais são as fases que eu vou vivenciar com essa criança, e se eu faço uma adoção tardia, o que que eu ainda vou vivenciar no processo aí de cuidado com essa criança. Depois a gente faz uma experiência da ida deles a um acolhimento institucional, e faz o encerramento, aí o encerramento com elementos que também são importantíssimos no debate da adoção. Que criança é essa que eu estou disposto a adotar? Essa parte é difícil. Porque, embora a gente fale que eu não vou escolher uma criança, eu não estou aqui para escolher, mas a gente tem limitações, né, no exercício dessa maternidade, dessa paternidade. Então, se é assim, quando eu vou definir esse perfil, ele também tem que estar muito seguro. E eu tenho que saber quais são as condições que eu vou lidar na chegada dessa criança. Algo que a gente tem esclarecido, né, e fomentado as pessoas, seria a leitura sobre esses temas voltados para essas adoções preteridas, quando a minha adoção não é essa adoção padrão, né? Então, a minha adoção não será aquela adoção de uma criança de até 2 anos de idade, com cor parecida com a dos pais, eu vou movimentar para uma adoção multirracial, e aí eu tô lendo sobre, eu vou oportunizar essa criança condições do seu desenvolvimento nessa cor, né, nessa raça. Então, acho que isso a gente fala nesses encontros ali sobre a adoção. Depois disso, aí vem a entrevista, vem a visita domiciliar, para que então essa pessoa esteja devidamente habilitada e incluída numa lista de pretendentes à adoção, e que eles serão acionados quando chegar a ordem, né, a vez deles, dentro do perfil da criança que eles têm de disponibilidade para fazer a adoção. E eu ouvindo Jaqueline falar, quando a gente fez, foi na pandemia. Então foi um pouco diferente, né? Tudo mais distante. Assim, seria tão bom ter esse grupo para você poder conversar, trocar uma informação. O nosso era tudo online. Exatamente. Então isso dificultou um pouco também, né, Jaqueline, esse contato. Por isso também que, igual a ideia do podcast, é a gente poder levar para as pessoas, porque no Brasil também é muito diferente. Às vezes um jeito que é feito aqui, em outros lugares, eu vejo porque eu recebo muitas perguntas, né? E nem sempre eu sei responder. Então, por isso que a gente está trazendo os especialistas para poder conversar. Nessa escolha do perfil, tem mais alguma coisa que você acha importante que as pessoas tenham consciência? Porque ali você vai escolher a idade, a cor, o sexo, se tem uma deficiência ou não, se tem uma doença tratável. O que você diria na hora de escolher o perfil? A escolha do perfil, ela não pode ser para abreviar o tempo de espera. Então, esse é o primeiro ponto. Você tem que identificar que maternidade ou que paternidade é essa que eu dou conta de exercer naquele momento que essa criança vai chegar. Então, uma criança que ela tem até 6 meses de vida, eu vou poder escolher a idade, mas eu não tenho como escolher as condições de saúde, especialmente as deficiências. Porque um bebê, eu não sei quais são as questões que ele vai desenvolver no futuro. Então, eu posso receber uma criança recém-nascida, atendi ao perfil etário, e quando essa criança estiver lá com 3 anos, eu identifico que ela tem TEA. E eu não aceitava uma criança com nenhuma condição neurodivergente. Então, eu não consigo fazer esses dois alinhamentos. Para mim, é importantíssimo que essa criança não tenha nenhum problema de saúde, nenhuma deficiência, porque às vezes eu tive uma perda de um filho por alguma questão de saúde. Eu necessito, então, ter uma criança com uma idade superior a 2 a 3 anos, porque aí algumas dessas questões já estão diagnosticadas. Eu digo, às vezes, eu não sou preconceituoso, não sou racista. A gente nunca teve, não tem como falar, né, disso, sem dizer que morrem tantas pessoas por uma questão de raça e ninguém é racista. A gente tem um país extremamente racista, mas se eu perguntar quem é racista, ninguém vai assumir o racismo. Então, às vezes, quando você vai para uma habilitação, as pessoas também dizem, não, eu não sou racista, mas eu estou num país racista. Então, eu quero uma criança com características, né, mais próximas de mim, porque eu não quero enfrentar essa questão racial. Então, quando isso acontece, eu vou colocar uma criança branca ou parda, sabendo que esse pardo recém-nascido também pode vir a desenvolver, né, a cor
depois ter uma pigmentação mais acentuada. E no Brasil, a gente tem essa questão aí, né, do embranquecimento, dessas características aí desse racismo velado, aonde é mais importante a cor, a tonalidade da pele, né? Se fala disso, e aí as famílias querem crianças mais claras em termos de tonalidade de pele. E a gente também não tem como garantir a tonalidade de pele quando você fala de uma criança recém-nascida. Então, tudo isso tem que ser pensado por essas famílias quando elas vão identificar esse perfil de etário, de saúde e de cor ou raça. Outra questão está no número de crianças. É muito bom pra gente. Aí eu faço um apelo, quando vocês forem pensar na adoção, quem quer mais de um filho, da possibilidade de ter os dois juntos, né? De aproveitarem aí para ter os irmãos. E para essas crianças é importante. Tem uma vantagem da gente ter irmãos, porque um é apoio do outro, ele já tem alguma cumplicidade, né? Você ter a dedicação do tempo ali do brincar imediato, você dá um tempinho de você conseguir cozinhar, fazer alguma coisa, ir ao banheiro, né? Que um tá brincando com o outro. Mas não pode ser para abreviar o tempo de espera ou porque um desses irmãos tem o perfil que eu desejo. E aí eu recebo outro como se fosse um brinde. E aí recebo como esse apêndice. E aí eu não vou desenvolver uma relação materno ou paterno filial com essas crianças. E aí a gente tem uma possibilidade muito significativa de problemas na adoção. Você foi falar sobre os irmãos, Jaqueline. Hoje, a pessoa pode adotar, ela sempre tem que adotar os irmãos juntos, ou há uma possibilidade de adotar separado? O que que a lei diz a respeito disso? A lei ela traz como prioridade a manutenção dos laços. Então, quando são irmãos que são liberados para adoção, a gente busca inicialmente famílias que aceitem todos os irmãos. É claro que a gente sabe que tem famílias de grupos de 5 irmãos, de 4 irmãos. Difícil você conseguir uma família que tenha essa disponibilidade. Então, a busca é inicialmente local, ou seja, as crianças são de um determinado município, a busca é por pretendentes daquele município. Aqueles pretendentes têm prioridade sobre, né, o acolhimento dessas crianças. Não tendo ninguém no município, a busca é feita para o estado. Então, se não tem ninguém em Vitória, né, Vitória ou Vila Velha, a gente busca no estado do Espírito Santo. Não tendo ninguém no estado do Espírito Santo, é uma busca nacional. Não tendo ninguém no estado, encaminhada para uma busca internacional que é feita pela SEJA. Ninguém internacionalmente, aí essa criança é colocada em campanhas de busca ativa. No caso do Espírito Santo, a gente tem o Esperando por Você, né, do Tribunal de Justiça, onde tem imagem dessas crianças, alguns vídeos dessas crianças que não tem adoção para elas nessa busca inteira. E aí essas crianças são postas, né, para uma adoção nacional, mas sem que as pessoas estivessem habilitadas dentro daquele perfil. Entendi. Então, se tenta um longo caminho para que essa até família seja separação. mantida, né? Os irmãos sejam. Eu lembro quando ligaram pra gente da Vara da Infância, que a gente foi lá em Vila Velha, que o Matias tinha chegado. Eu acho que uma das primeiras perguntas que a gente fez, assim, ele tem irmãos? Aí eles falaram, não, não tem irmãos. Porque no nosso perfil também tem os irmãos. A idade também, né, Jaqueline? As pessoas têm um perfil que é mais procurado, de determinada idade, é de 0 a 2 anos? Como é que funciona? Mais menina do que menino ou não? Como é que é? A maior parte das pessoas, elas aceitam indiferente ao sexo. Mas quando há uma solicitação de sexo, é prioritariamente o feminino. E aí vem aquela né, velha máxima de que a menina é mais delicada, é mais companheira, como se isso fosse uma verdade, né, dentro de uma característica de gênero que está aí posta E culturalmente. como se fosse uma obrigação do filho que veio por meio da adoção de cuidar dos pais, né? E não é assim. E isso foi muito interessante você trazer, Laila, porque a essa expectativa gerada em torno do filho também pode ser um elemento custoso para adoção. Porque eu posso ter uma expectativa de que essa criança seja companheira, que ela tenha uma delicadeza por ser menina, que ela goste das mesmas coisas que eu. E essa criança, ela pode não gostar do que você gosta, ela pode não ter essa feminilidade que você
teve de expectativa nesse seu ideal de menina. Essa criança pode não ter essa característica de gostar do colo, do afeto. E aí, como é que vai ser isso para mim? Ela deixa de ser minha filha ou meu filho porque ela não atende a essas expectativas? E se eu adoto uma criança porque eu quero um menino, porque o menino é másculo, porque o menino vai jogar futebol, e aí eu tenho um filho depois, dependendo, chega uma determinada idade, eu identifico uma orientação sexual que não é aquela, né? Que Do você hétero, esperou, né? Que você cis, imaginou. exatamente, que eu imaginei. E aí, como é que vai ser isso? Meu filho deixa de ser meu filho? Ou eu vou ser mais um daqueles pais que vão colocar esse filho para fora de casa, né? Que vão possibilitar que eu tenha um filho trans, uma pessoa trans morrendo aos 35 anos de idade, como é a expectativa de vida deles. Então, isso tudo eu tenho que ter em mim, né? Eu tenho que. O filho, ele não é uma sequência lógica do que eu desejo, ele não é uma extensão de mim. E ele não é uma extensão de mim quando é um filho biológico, mas quando é um filho em adoção, esse desejo por uma extensão se dá pela gratidão. As pessoas acreditam que o filho ele vai ser grato eternamente por você tê-lo adotado. E na verdade, foi importante para ele ser adotado, mas foi importantíssimo para quem adotou, porque ele só consegue ser pai e mãe porque aquele filho veio. Então, se a gente for pensar em gratidão, seria uma troca. Com Mas não certeza. é uma obrigação dessa criança atender as minhas expectativas. Eu lembro que uma vez uma pessoa me perguntou assim: Laila, você tá preparada para quando o Matias te agradecer? Eu falei: oh, meu Deus, quem tem que agradecer sou eu. Porque esse menino transformou a minha vida, né? Para muito melhor, claro, com todos os desafios de ser pai e mãe, que seria se ele tivesse vindo da minha barriga ou pela adoção. Uhum. Eu acho que essa expectativa, ela é muito. A gente tem que parar com isso, né, Jaqueline? De qualquer jeito que você se torna mãe, a gente é um outro ser, não é a gente que tá ali. E eu também acho muito importante que o pai e a mãe por adoção, ele precisa acolher a história daquela criança, daquele adolescente. Porque também é muito importante que ele saiba a Uhum. forma que ele veio, né? Uhum. Contar é muito importante. A verdade, ela é fundamental. A verdade, ela vai evitar que essa criança, né, que aí quase sempre, quase nunca é criança, mas já na adolescência, ele identifique a adoção como algo muito ruim, que a história dele é uma história ruim, que a qualidade dos pais, ou seja, a qualidade afetiva desses pais, ela é menor do que a qualidade afetiva dos pais biológicos. Porque muitas vezes, quando a gente fala dos pais biológicos, a gente fala do pai de verdade, Uhum. né? Seu filho de verdade. Cadê a mãe ou o pai de verdade? A mãe ou o pai de verdade é aquele que está ali, exercendo cuidado, se dedicando afeto, né? Nesse amor incondicional, que eu não exijo desse filho algo para que eu o ame. É claro que eu não aposto, não apoio todos os comportamentos que esse Sim. filho pode vir a ter, mas eu vou amá-lo independentemente de. Então, esse amor incondicional que deve acontecer com todos os filhos, a gente fala também, né? É uma coisa importante que é todo filho ele tem que ser adotado. Então, quando a gente está falando de adoção aqui, né, pais que estão aí nos ouvindo, que não sejam pais em adoção, que adotem seus filhos, que os amem incondicionalmente, que os acolha com a história que eles tenham depois do nascimento. Ele saiu da minha barriga, ele tem uma história independentemente de mim. Mas a história da adoção, na adoção, ela não pode ser arrancada dessa criança, impedida dela poder exercer essa fala, né, dessa história. Se essa história é muito difícil, se é uma história muito dolorosa, eu vou acolher essa criança nessa história dolorosa, buscar os profissionais capacitados para auxiliarem a que ela viva com essa história, né? Se ela tem lembranças, no caso de uma adoção tardia, muitas vezes essa criança tem lembranças da violência sofrida. Mas existem situações em que essa criança, ela não sabe que ela foi agredida. Porque a gente sabe da agressão, mas ela não. Por que ela não sabe da agressão? Porque uma violência sexual, por exemplo, que ela não tem penetração, são só os toques, as carícias. Eu posso ter uma criança que esses toques, essas carícias, são para ela o que ela tem de afeto. Então, é aquele momento em que ela tem
o pai, o avô, o padrasto, acariciando, sentando no colo, dando um presente. Então, para ela, aquilo ali não é violência. Ela não conseguiu ainda perceber. E o adulto sabe, por isso ela vai para uma perda do poder familiar, né? E essa criança vai para uma adoção. Mas ela não sabe. Então, às vezes, ela vai falar positivamente dessa família. E por que que ela não pode ter lembranças positivas dessa família? Então, quando eu adoto, eu preciso dar o acolhimento à criança, mas a malinha dela também. Né? A mochilinha que veio com ela, com as suas histórias, com as histórias boas, as histórias ruins. Então, se ela me conta de que ela comeu um bolo de chocolate na casa da genitora, eu dizer, nossa, então você gosta de bolo de chocolate? Eu também vou fazer bolo de chocolate para você, né? Ou eu gosto ou eu não gosto de bolo de chocolate, mas se você gosta, que bom. Então, dizer para essa criança que ela tem o direito à sua história, que ela tem o direito e a segurança de falar dessa história para agora a pessoa que vai ser tão significativo no desenvolvimento dela, que são os pais. Se ela não puder falar para os pais, Sim. ela vai poder falar para quem de forma positiva. E eu vejo que a naturalidade que a gente fala sobre adoção, ela é muito importante, porque a gente não tem problema nenhum nisso, né? A criança precisou ter uma nova família porque teve uma situação que colocava a vida dela em risco, a segurança dela, né? Ela tinha que sair daquele convívio, mas aí se surgiu uma nova família. E adoção é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Então a gente precisa falar da adoção com mais naturalidade. E eu vou aproveitar uma fala sua para fazer um pedido, gente, por favor. Parem de falar assim, quando você vai ter seu filho de verdade, né? Quando você adota um filho, ele é meu filho de verdade. Isso dói tanto para o pai e para a mãe, quanto para a criança ou para o adolescente. Porque claro que é meu filho de verdade. O meu filho é o quê? De mentira? Né? Não é porque ele não nasceu da barriga que ele não é um filho de verdade. Exatamente. E quando também a gente fala dessa verdade na adoção, não quer dizer também que seja uma verdade nua e crua. Sim, sim. A verdade, ela vai atender e está direcionada para a capacidade de compreensão dessa criança. Então, a gente sempre orienta, olha, vai contar para o filho que ele é em adoção, não nasceu da sua barriga, ele nasceu de uma outra barriga, de uma outra mulher, mas que a mãe é você, né? O pai é você, né? Aquele pai ou aqueles pais, aquelas mães. Mas eu não vou dar detalhes do tipo, você foi concebido num estupro, você foi deixado na Sim. lata do lixo. Eu não tenho necessidade disso. Então, o que que a gente orienta sempre as pessoas a utilizar, dizendo, olha, a pessoa que te concebeu, né, da barriga de onde você veio, ela não tinha condições de cuidar de você. Porque se eu tô falando de uma mulher que faz a entrega voluntária em adoção, porque ela foi vítima de uma violência sexual, ou porque ela foi abandonada, ela não tem uma rede de apoio, ela não tem condições materiais, sociais, emocionais para o exercício da maternidade, ou de uma nova maternidade, que às vezes ela tem outros filhos. É aquela que o tamanho, a dependência química é tão grande que ela não dá conta de cuidar de si, e aí essa criança está ali naquele ambiente, também exposta a situações de violência. Teve criança que a mãe dava bebida alcoólica na mamadeira, crianças queimadas com cigarro, crianças que violentadas sexualmente, trocadas dentro das bocas de fumo. Então, a gente tem essas histórias. Também é uma falta de condições, né? Então, todas essas são faltas de condições. Então, eu não estou mentindo para essa criança quando eu digo isso. Agora, se eu digo ela era um monstro e ela não era, porque eu preciso garantir o meu afeto, né? Então, às vezes, eu vou dizer muito mal do outro para colocar como eu sou uma pessoa boa. Ou se eu também romantizo isso, ela te entregou porque ela te chamava demais, ela era uma pessoa, graças a Deus, ela te entregou, mas ela era uma pessoa assim fantástica. E ela não era. Ela Sim. tentou matar essa criança, ela agredia, ela não dava conta de cuidar. Também é uma coisa que não é uma verdade. Então, se eu digo simplesmente ela não tinha condições do exercício de cuidados, eu estou dizendo uma verdade. E essa criança, né, no futuro, esse adulto depois, quiser ter informações acerca da sua história, ele tem direito. A partir de que buscando idade? a partir já na adolescência. Aí, neste caso, ele precisa de ter um acompanhamento de equipe profissional. Na idade adulta, a partir dos 18 anos, ele sozinho pode fazer esse pedido, né? E aí ele vai ter acesso ao processo dele de adoção
e conhecer todas as informações que estão ali sobre a história, né, dessa família biológica, dessa genitora, desse genitor, tudo que tiver acessível ali, que as equipes tiveram de informação, né, que o juiz tem de informação, ou seja, nesse processo, ele vai acessar indiscriminadamente. Entendi. Jaqueline, a gente falou sobre entrega voluntária aqui na conversa e nem todo mundo sabe o que que é. O que que é a entrega voluntária? Como que ela funciona? A entrega voluntária cabe um momento só para entrega voluntária. Mas vamos abreviar Vamos a entrega resumir, voluntária. depois a gente aqui, conversa melhor. exatamente. Então, a entrega voluntária é um direito que essa genitora tem de entregar o filho ao judiciário, né, para adoção, pela não condição do exercício da maternidade. Não condição, como eu disse, por todos esses fatores, né, social, emocional, econômico, quando nunca o desejo do exercício da maternidade. Não quero, eu posso então fazer a entrega. Essa entrega, ela é sigilosa, ou seja, ela tem garantido o sigilo e a proteção a ela. Então, ela, né, tô grávida, não tenho condições de exercer essa maternidade. Lá na maternidade onde eu vou ter esse bebê, eu vou informar para a equipe de lá, ou para o médico, ou para a assistente social. Essa mulher vai ser acolhida dentro daquele espaço. Posteriormente ao parto, se ela não quer conhecer essa criança, se ela não quer amamentar, se ela não quer ter esse estabelecimento de vínculo inicial, ela não será obrigada, então essa criança pode não ficar em leito conjunto com essa genitora, ficam separados. Essa mulher já pode iniciar a medicação para ter o leite secar, né, para não ficar, né, produzindo leite se não tem um bebê para ser amamentado. E aí, ela, no momento da alta, ela vai procurar a vara da infância para fazer uma declaração de entrega. Então, vai ter uma audiência onde ela vai dizer que ela quer entregar essa criança, né? Posteriormente, né, há um acolhimento da equipe técnica. Então, primeiro ela vai para a infância, né, para a vara da infância. Será atendida por uma equipe psicossocial para entender essa entrega, para saber se é uma entrega realmente esclarecida, se ela Consciente. sabe o que é uma entrega, se não existem outras alternativas que ela não pensou, né, em ter como possibilidades para continuidade de cuidados. Mas em nenhum momento a gente vai persuadi-la a entregar ou persuadi-la a desistir. É um direito. Enquanto direito, ela pode exercê-lo da forma como ela achar mais necessário, importante para aquele momento de vida dela. Mas a gente vai esclarecê-la sobre todos os elementos vinculados à adoção. E dentre eles, que é irreversível, né? Irrevogável essa entrega. Né? Então, uma vez que ela faz a entrega em adoção, que ela vai lá, participa dessa audiência, ela tem 10 dias, que a gente fala que é o prazo de arrependimento. Finalizado esses 10 dias, essa criança será entregue, então, em adoção, e aí não há possibilidade de retorno dela para a retomada do exercício da maternidade. Jaqueline, as pessoas têm dúvidas sobre o tempo de espera. Algumas pessoas acham que demora muito. Na verdade, quando a gente está esperando, qualquer dia parece que é eterno, né? Que a gente quer logo ter o filho, mas sabe que é um processo de amadurecimento, de tempo, até de formação também da gente que está esperando. Mas tem alguma coisa que... Como a fila funciona? E se tem algo que torna a fila mais lenta para algumas pessoas ou não, assim, talvez o perfil que a pessoa escolha dificulte um pouco mais, demore um pouco mais esse tempo de adoção. Acho que a primeira coisa é, quando eu vou para uma adoção, a adoção nunca é o primeiro passo para o exercício da maternidade, da paternidade. Quase sempre a adoção, ela vem depois da tentativa de um filho biológico. Então, quando a gente chega para adoção, eu não chego do zero. Eu chego já com uma espera e com um desejo pela maternidade, pela paternidade, às vezes de 5, de 10, de 15 anos. Então, quando eu chego lá, eu já chego na iminência, eu quero desesperadoramente um filho. E aí vem o que as pessoas também erroneamente pensam, que eu tenho uma criança aos montes, aos quilos elas estão ali. Basta eu chegar com o meu desejo, eu vou encontrar essa criança imediatamente. Eu não vou encontrar essa criança imediatamente. A ideia, né, e aí eu vou falar enquanto profissional, né, enquanto assistente social, é que essas pessoas esperassem muitos anos. O meu desejo é que a adoção ela fosse muito mais demorada do que ela é. Porque para que uma adoção aconteça, na hora que já falou podcast de adoção,
Para quando a adoção aconteça, eu tenho que ter essa criança vivenciado uma situação de vulnerabilidade, de risco. Então, para que ela vá para uma família, ela passou por uma situação em que ela não pôde ser cuidada naquele ambiente. Aquele ambiente foi danoso para ela. Foi danoso na gestação, às vezes, porque eu não quero aquela criança, ela foi concebida, muitos casos de entrega voluntária é por estupro. Então, ela foi concebida numa situação de violência. Ou então a gente tem a perda do poder familiar, em que essa criança é retirada dessa família biológica, né, dessa família natural, por uma série de atos de violência, que pode ser da desproteção social, porque não tem onde morar e não tem acesso, a uma situação de pobreza absoluta, que não tem nenhuma política pública que seja capaz de superar de pronto para que aquela família possa se restabelecer para ter essa criança, ou de violência sexual, violência física, né, a exacerbação de poderes, né, dos pais que ainda se entendem proprietários, né, desses filhos. E aí essa criança passou por tudo isso. Então, ela tem essa mochilinha dela, tá pesada de coisas que ela vivenciou. Então, o ideal é que essas crianças não vivenciassem isso. Mas, não tendo essa possibilidade, né, a adoção, ela é uma forma de retomar a vida dessa criança para momentos de superação, de acolhida, de proteção. Então, eu não posso ter na família em adoção uma reprodução de atos violentos da família biológica. Então, a gente tem situações de crianças que viveram uma série de desproteções, mas elas não apanhavam. E quando ela vai para a família em adoção, a pedagogia educacional é da violência. E isso é contrário aos posicionamentos técnicos e contrário aos posicionamentos legais, né? Então, essa família que na hora que essa criança então vai para essa família, ela vai depois de ter passado por tudo isso, né? Ela vai depois que ela enfrentou tudo isso. Ela precisa ser devidamente acolhida, devidamente protegida nesse espaço. Então, essa família, quando ela busca a adoção, já tendo esse tempo enorme de espera anterior, quando a gente fala que ela vai aguardar por um filho chegar, dependendo do perfil, em torno de 3 anos, é muito pesado. Porque eu já somo esses 3 com os 10, com os 5, então passa a ser 13, passa a ser 8, passa a ser 15. O tempo de aguardar, né? O tempo que você vai ficar na fila esperando uma criança, ele é um tempo que ele tem que te preparar para algo. Então, o que eu faço enquanto eu espero? Então, enquanto eu espero, eu me preparo para essa adoção, porque a adoção, ela não é só porque eu gosto de uma criança. A adoção não é só porque eu tenho muito desejo em ter um filho, mas como eu estou me preparando para o exercício da maternidade, em todos os aspectos, porque o filho, ele chega antes dele chegar fisicamente. Então, assim como o filho biológico, né? O filho em adoção, ele precisa chegar no coração das pessoas, ele precisa ter acolhida neste espaço, ele precisa que esse espaço esteja preparado para a chegada dele. E aí, esse tempo também serve para isso, né? Mas, quando eu tenho um perfil de criança de até 3 anos de idade, meu tempo de espera é em torno de 3 anos. Pode ser um pouco mais de 3 anos, pertinho de 3 anos, mas raramente ele é muito menos que 3 anos, tá? Então, um tempo ali em torno de 3 anos de espera. Quanto mais abrangente é o meu perfil, mais crianças poderiam ser apresentados a mim. Então, mais crianças, o meu nome vai estar ali concorrendo àquela criança, né? Para que essa criança possa ser meu filho. Quanto mais estreito é meu perfil, mais pessoas têm o mesmo perfil que eu, maior, então, o número de pessoas que tem que sair da minha frente, porque eu estou numa lista, e essa lista tem que ser obedecida criteriosamente. Eu já vou falar disso que é importante, mas aí mais chances eu tenho de receber se eu tenho um perfil alargado. Mais estreito o perfil, menor o número de crianças, mais tempo de espera. A fila em adoção, uma vez cadastrado, eu vou para um sistema que ele tem um controle muito grande. Ele tem um controle do magistrado da comarca, né, de onde você é habilitado, mas também do CNJ,
aqui em Brasília. Então, há vários controles para que essa fila seja devidamente obedecida. Então, se eu tenho uma criança liberada para adoção, então a Jaqueline foi liberada para adoção, ela tem quantos anos? Ela tem que cor? Ela tem qual problema de saúde? Ela tem qual gênero? Mapeado isso, eu vou pedir para o sistema, ele é informatizado, busque uma família para mim que aceite uma criança dentro desse perfil. Então, ele vai me enumerar todas. Se eu tenho uma criança, então, até 2 anos de idade, e eu tenho 130 famílias habilitadas, provavelmente, no mínimo 100 vão estar disponíveis para essa criança, uma menina de 1 ano sem problema de saúde parda. Né? Provavelmente, aí quase esses 100, 120 pessoas. Se a primeira pessoa vai ser acionada, a primeira pessoa que aparecer nessa lista vai estar lá dizendo assim, vincular. Eu vou vincular essa primeira família e eu tenho que entrar em contato com essa família obrigatoriamente, porque eu só consigo desvincular se eu disser o motivo da desvinculação. Então, se ela disser, eu não quero agora, fugiu do meu perfil, não quero mais adoção, quero suspender minha habilitação, não quis essa criança por alguma razão, aí eu posso passar para o seguinte. Então, aí você vai passo a passo até chegar em uma família que aceite conhecer a criança, que se disponibiliza a adotar essa criança. Se eu tenho um perfil alargado, ou seja, eu aceito uma criança de 10 anos, eu aceito o grupo de 3 irmãos, vai ter pouquíssimas pessoas, então é mais fácil chegar até mim. Por isso que essa fila anda mais rápido quando o meu perfil é mais amplo. Mas não quer dizer, e aí também é uma pergunta constante, então isso quer dizer que se eu coloco uma criança de até 8 anos, eu só vou receber de 8. Eu não vou receber uma criança recém-nascida, porque se tem uma família que quer uma criança de até 1 ano e eu aceito de 8, na hora que chegar de 1 ano, vou entregar para aquela que aceita só de 1 ano. E eu que aceito de 8 vou ficar para trás. Não. Seu perfil era um perfil ampliado. Sim. Né? E você recebeu uma criança fora do seu perfil ampliado. Não, eu fiquei totalmente surpresa. Eu não, era irmãos até 4 anos, tinha a questão do HIV, o Matias não tem HIV, chegou com 2 meses e meio. Então, assim, eu fui totalmente surpreendida. Exatamente. Por quê? Porque como ele é um sistema, a gente não vai preterir aquela família porque ela tem esse perfil alargado. Se é o momento dela, se é a vez dela, ela vai receber aquela criança que pode ser o perfil que um monte de outras pessoas desejam. Então, o tempo de espera ele é muito relativo a 2 coisas. O meu perfil e a chegada daquela criança concreta e real que esteja dentro desse perfil. Então, às vezes eu aceito uma menina de 10 anos. Só que essa menina de 10, uma só. Só que essa menina de 10 anos, ela vem sempre com irmãos. Então, eu nunca vou conseguir, embora a minha idade seja maravilhosa, eu só aceito um. E aí o tempo pode ser o mesmo de quem aceita uma criança de até 1 ano de idade. Porque a criança tem que aparecer, ela tem que ser disponibilizada para adoção para que você possa adotar. Isso explica porque, por exemplo, uma pessoa pode estar, sei lá, em 5º na fila e uma está em 20º, só que a de 20º pode chegar primeiro porque o perfil tem a ver com aquela criança que chegou. Exatamente. A gente já teve entregas em adoção para famílias que tinham acabado de se habilitar. A gente acelerou a habilitação porque a criança já existia, não tinha ninguém para aquela criança e aquela família que estava se habilitando se disponibilizava a adoção. Eu acho que eu conheço um caso criança. assim, que adotou 4 irmãos. Lá em Vila Velha. Exatamente. Tem com TEA, a gente teve também uma família que adotou uma criança com TEA. Eles terminaram a habilitação e já receberam o filho. E aí, quase sempre esses grupos de habilitação, né? Talvez o seu não tenha acontecido isso porque estava online, eles criam grupos de WhatsApp. Então, eles se comunicam. Tá chegando? Como é que estão? E aí, esse casal, eles ficaram preocupados até. A gente já recebeu o nosso filho. E como é que vai ser para as pessoas? Eu falei, gente, mas não há uma irregularidade nisso. Há uma lisura, é auditável. Há uma lisura nisso, porque o perfil, ele é diferente daqueles perfis que as pessoas pretendem, né? Então, às vezes a pessoa chega lá e fala assim, eu tô esperando há tanto tempo meu filho, que absurdo, é muito burocrático, é muito demorado. E aí, às vezes a gente fala, eu tenho um filho para você. Ele tá aqui, porque eu tenho mais crianças em acolhimento, né? Eu tenho muito mais habilitados do que crianças em acolhimento. E eu tenho crianças hoje em acolhimento que não existe ninguém para elas. Então, vamos falar desses números, Jaqueline, que a gente está indo já para nossa reta final aqui. A gente vai falar dos números depois da experiência da Jaqueline também como mãe.
Fala pra mim, como é que tá essa situação hoje? Você tem números do Brasil, do Tem. Espírito Santo? Como é que é? Eu tenho uma colinha. Tem problema não. A gente tem hoje 35 mil, quase 35.500 famílias, crianças em acolhimento institucional. Só que disponíveis para adoção, a gente tem 5.600. Ou seja, eu tenho 30 mil crianças em acolhimento ainda não disponibilizadas para adoção. Ou seja, não houve a destituição do poder familiar. A destituição do poder familiar é um processo que ele precisa de esgotar as possibilidades dessa criança retornar para a família natural. Então, ele não é um processo simples, é um processo complexo, é um processo que exige envolvimento de rede, é um processo que envolve a busca por familiares para além dos pais, a verificação das possibilidades de cuidado. Nem sempre eu digo que eu quero cuidar, eu dou conta de proteger essa criança. Né, com relação à superação de violências, né, de maus tratos, de danos. Então, a gente tem esse número grande aí de crianças em acolhimento. Eu tenho 5.600, isso Brasil, tá? 5.600 crianças para adoção e tenho hoje no Brasil 32.400 famílias habilitadas, esperando uma criança para adotar. Então, olha só, eu tenho aqui muito mais famílias habilitadas do que crianças disponíveis. Só que as famílias que estão habilitadas, elas têm um perfil que não se adequa ao perfil real dessas crianças. A gente fala que é o filho ideal e o filho real. Então, essas famílias estão esperando o filho ideal. O filho real que está em acolhimento institucional hoje, eles têm mais de 4 anos, ou seja, eu tenho 5.600 crianças disponíveis para adoção, dessas, apenas 700 tem menos de 4 anos. Ou seja, o restante todos fogem do perfil etário que a maior parte das famílias habilitadas se disponibilizam. A maior parte das famílias, elas não aceitam crianças com problema de saúde ou com deficiência. Volto a lembrar, se eu tenho isso como forte na minha definição de perfil, eu tenho que, não dá para conjugá-la com a idade, principalmente com o recém-nascido. As famílias que estão disponíveis, as crianças disponíveis para adoção, elas têm hoje 37% delas têm algum problema de saúde. E as famílias habilitadas, 97% delas não querem com problema de saúde. E o problema de saúde não necessariamente precisa ser um problema gravíssimo. Exatamente. Porque aí você tem o problema de saúde, você tem as deficiências. As crianças que estão em acolhimento institucional, né, e disponíveis para adoção, elas têm hoje 20% delas, 21% mais ou menos, tem alguma deficiência. Mas mais de 90% das famílias habilitadas não aceitam nenhuma deficiência. E quando aceitam, ela é uma deficiência física, que a gente chamaria física de natureza leve, de caráter leve. Então, uma criança com uma fissura lábio-palantal, é uma criança com uma ptose, né, na pálpebra, uma criança com um pé torto, mas não aceitaria uma criança com uma questão maior, né? Uma criança né, que faça uso de cadeiras de roda, uma criança que não tenha um braço, tem uma dificuldade maior de locomoção, ou com alguma outra deficiência sensorial, ou HIV que você trouxe, né? A gente tem hoje, talvez, vou pegar Vila Velha, talvez 3 famílias de 150, 130 famílias que aceitam uma criança com HIV. E a gente tem hoje uma médica, né, que é a nossa parceira, tem sempre que agradecê-la, né, doutora Adriana, que é uma infectologista, ela fala dessas infecções sexualmente transmissíveis para falar do exposto ao vírus HIV negativado, que é aquela criança que não foi contaminada pelo vírus. Embora ela tenha sido gestada num ambiente onde os vírus estavam ali circulando, ela não foi contaminada. Até por conta de todo o protocolo hoje existente sobre o HIV. Mas tem esse nome ali, ela foi exposta. Faço o ELISA, o que ela tem? Nada. E eu tenho talvez mais de 70% dos habilitados não aceitam. Porque e é questão de você buscar informação. Eu lembro quando a gente conheceu você falou, Laila, vai lá na Secretaria de Saúde de Vila Velha. A gente, naquela vontade, foi no mesmo dia, fomos muito bem atendidos. E a gente teve muita informação e a gente falou, não, dá pra gente, né? Não tem problema. E você vê, a gente recebeu um filho que não tinha.
Então, não necessariamente quando você se abre, e esse abrindo consciente, né, Jaqueline, que a gente está falando, tendo informação, não só para a fila acelerar. O nosso tempo aqui, ele já tá assim, né? Conversa boa, ela rende. Para a gente finalizar, eu teria mais coisas para te perguntar, mas você também é mãe, né? Que a sua filha chegou por meio da adoção e a gente estava conversando, você me contando aqui como ela lida com isso, como é para você. Queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho da sua experiência. A ser mãe é muito bom, né? Ser mãe em adoção é maravilhoso, porque a gente tem a possibilidade do exercício desse amor, né? É um amor imenso, amor incondicional. Falo que a minha tá na adolescência, que na adolescência às vezes você quer colocá-la, né, dentro do guarda-roupa e tirar só depois que superar, que passar a adolescência. Ela nem gosta quando eu falo que ela é uma típica adolescente, mas são desafios, né? A maternidade, exercer cuidados, né? Ele é um desafio. Uma pessoa um dia falou assim: cuidar de filhos é igual jogo de videogame. Quando você consegue superar uma fase, que você tem todas as articulações para aquela fase, vem outra mais difícil, mais complexa, que você não conhece, que tudo é novo de novo para você. Mas para mim, a adoção da minha filha é muito tranquila, primeiro por uma rede de apoio. Então, a adoção, ela veio com todas as pessoas ao meu redor me apoiando na adoção. Principalmente que a minha é uma adoção solo, né? E que as pessoas também podem adotar, gente, não tendo uma relação conjugal, né? Eu não preciso obrigatoriamente da existência de um pai e de uma mãe. Posso ter duas mães, dois pais, uma mãe solo, um pai solo, né? Como uma família também de pai e mãe, não há nenhum problema. Mas para mim era muito tranquilo a adoção. Então, como a adoção é para mim algo tranquilo, eu tentei passar isso para minha filha. Então, quando as pessoas me perguntavam assim, às vezes algum ex-aluno perguntava: mas professora, eu não vi a senhora grávida. E eu sempre trazia: olha, não precisa estar grávida para ser mãe, né? Não pode superar isso. E a minha filha também tem isso muito tranquilo. Ela é uma criança, né, hoje uma adolescente maravilhosa, que ela fala da adoção como algo positivo. Ela diz que eu vou também adotar, né? Adote, você não precisa engravidar, é tão mais fácil, vai lá e tenha um filho pela via da adoção. E ela sempre trouxe esse tema como um tema de uma forma tranquila, positiva de chegar na família de alguém. Então ela dizia assim: eu já sabia que eu era nessa família, eu só escorreguei na família errada para chegar nessa. E a gente falava: olha, a gente te procurou até que você fosse encontrada, porque era você, era para ser você. A gente fala que ela é o nosso presente, né? Um presente de Deus pra gente, porque tem que ser aquele filho, né? É aquele filho. E aí, como é uma adoção, né, solo, e também de uma adoção que ela tinha isso mais tranquilo, eu até contei a história antes, eu vou repetir aqui, né? Um dia a minha irmã estava perguntando para ela perguntou, né, na verdade, para minha irmã, se a minha irmã era filha né, da avó dela. Você é filha da minha avó? Você nasceu da barriga da minha avó? E a minha irmã, à noite, estava cansada. Claro que eu sou filha da sua avó. Claro que eu nasci da barriga da sua avó. Eu nasci da barriga da sua. Eu sou filha da sua avó, eu nasci da barriga dela. E aí a Alice virou e falou bem assim: tia Dinda, né, com a mãozinha na cintura, isso lá com seus 5, 6 anos. Eu sei que você é filha da minha avó. Eu quero saber se você nasceu da barriga dela. Porque eu sou filha da minha mãe e eu não nasci da barriga dela. Então é muito tranquilo para ela saber que existem duas formas de nascimento. Existe um nascimento que todas as pessoas têm, que é o nascimento biológico, então existe uma mãe biológica, mas existe aquela mãe que não precisa obrigatoriamente ser a mesma. Então, isso é muito interessante. E aí, eu acho que as crianças todos os filhos em adoção, precisam ter essa naturalidade para falar sobre esse tema, para lidar com ele, para não se sentirem reduzidos, diminuídos, porque são filhos nascidos daquela família de uma forma diferente, que na verdade teria que ser uma forma igual para todos, né? Porque todos os filhos biológicos obrigatoriamente teriam que também ser filhos adotados. Jaqueline, que conversa boa. Muito, muito obrigada por você ter vindo, disponibilizado seu tempo para estar aqui com a gente, né? E para você que está acompanhando a gente, volto a dizer, olha, curte, compartilha, manda, sabe, gente? Não é só para divulgar o canal, não. É porque muita coisa que a gente conversou aqui, as pessoas têm muita dúvida. Então, você tendo uma informação correta, compartilha para aquela sua amiga, para o seu amigo, alguém da sua família que você sabe que tem o desejo de adotar ou que está na fila.
e que está precisando dessas informações. Então, obrigada pela sua companhia. Muito obrigada, Jaqueline. Posso fazer uma Claro, última claro, coisa? pode falar. Não recebam, se você quer muito adotar, não recebam uma criança entregue por terceiros, pela via da entrega direta. A entrega voluntária é um caminho positivo, mas é feito lá no judiciário. Se eu quero muito uma adoção, eu vou procurar o Poder Judiciário para fazer uma adoção legal, para que eu não passe por nenhuma estresse, nenhuma crise voltada à perda do filho, porque eu busquei irregularmente. Essa perda pode ser em relação aos pais biológicos que podem entrar, podem buscar, que não acontece na adoção legal, ou uma perda porque quando você vai regularizar essa adoção, por ela não ser legal, por ela não estar prevista na legislação hoje, com mudanças que aconteceram a partir de 2009, 2009, você pode ter esse filho tirado. Deus me livre. Por uma determinação judicial. Então é isso, gente. Obrigada, viu? E até o próximo episódio.